Olá pessoal, estamos começando mais uma live. Vamos dar um minutinho, pessoal, ir entrando. Será uma live maravilhosa hoje, com um amigo muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Dr. Luiz. Boa noite, pessoal. Vamos ver aqui. O Dr. Luiz me enviou. Meu amigo do meu coração. Vamos ver se está certo. Aproveitando enquanto o Dr. Luiz está entrando. Estão enviando os corações. Boa noite, Dr. Luiz. Tudo bem? Boa noite. Sim. Que É um alegria. prazer muito grande ter você aqui comigo e poder Muito conversar bom. e vendo. Muito bom. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de estar aqui essa noite comigo, tirando um tempinho para conversarmos aí sobre um assunto que somos apaixonados, né? Sobre aleitamento materno, hoje com uma visão muito diferente. Quero apresentar o pessoal, né, que está entrando e quem vai assistir posteriormente. Esse é o Dr. Luiz Tavares, médico pediatra, e que vem trazer uma visão muito inovadora hoje para a gente, em estudos novos aí dentro do aleitamento materno. Débora, na verdade, a gente já vem conversando sobre esse tema há muito tempo. Eu vim pensando aqui daquela viagem que a gente fez, daquela entrevista enorme que eu tenho gravado até hoje. Eu, você, Cristiane. Há quanto tempo eu tenho aprendido, quantas lições tenho aprendido com você, parceira de tantos anos, tantos cafés. Regados a esse tema, né? E eu acho que cada aspecto da vida, cada aspecto do aprendizado, onde você insere o aleitamento materno, é mais um foco do olhar sobre esse tema que se mostra cada vez mais vasto, né? Mostra cada vez mais vasto e a gente vai aprendendo a ter cada vez uma face sobre esse olhar do leite materno, que é realmente um conceito da humanidade inteira, né? Então é uma alegria estar aí de volta em Maringá, trazer Maringá aqui para a minha cidade, é uma alegria muito grande e isso aí não tem preço. É muito gostoso. E quando você diz assim, né, lembrando os nossos encontros, nossos cafés presenciais, que foram momentos maravilhosos. Realmente, você falando agora, eu lendo, né, sobre os seus estudos, vem muito do que a gente sempre conversou, mas nunca foi colocado isso como de uma forma científica, era sempre dentro dos nossos pensamentos, né? E isso ficou muito legal, né? Da forma com que você abordou, eu achei maravilhoso. E queria, assim, para a gente começar esse bate-papo, que você colocasse para a gente, né? Dentro do sofrimento, a mãe, quando ela tem algum problema de amamentação, seja uma mãe que está com seu bebezinho dentro de uma UTI neonatal, seja uma mãe que também não está com o bebê numa UTI, mas passa por algum momento de sofrimento aí com a amamentação, ou de dores, que são sofrimentos. E você descreve muito lindamente que a gente fica muito atento a um tipo de sofrimento, e o sofrimento ele tem outras dimensões. Então eu queria que você explicasse para a gente, começar explicando para a gente essa visão, esse estudo, tudo que você coloca em relação a essa visão. Ó, tem um monte de gente já apaixonada por você, entrando, colocando que você é maravilhoso. É isso mesmo, ele é. Não tenho dúvida, Débora, assim, é que o sofrimento, ele às vezes tem uma cor
muito forte num aspecto que chama muito atenção e ofusca outros aspectos do sofrimento que não são menos importantes, porque a dor física, ela chama muita atenção, mas ela vem acompanhada de outras dores que não são menos importantes e não machucam menos. Então, quando uma mãe está com dificuldade de amamentar, seja por um bebê na UTI, seja por uma dificuldade dos primeiros dias, seja por uma prematuridade, seja por uma situação qualquer, existe a dor familiar, porque a família se envolve e também se perde nessa dor. Existe uma dificuldade social, porque essa mãe, nossa, quantas delas trazem para você: ah, eu comprei essa bomba, e essa bomba que ela compra, às vezes é uma bomba realmente, e ela investe aquele pouco dinheiro que ela tem na compra de uma bomba mal orientada ou nem orientada, e isso é um custo. E existe um sofrimento espiritual, que é aquele filho que ela queria amamentar e aquela foto que ela queria tirar, e ela não vai tirar porque aquele bebê ela não amamenta. Existe, né? Então existe o sentimento de culpa porque ela não está amamentando aquele bebê, existe a pressão da família, e são muitos sofrimentos que vêm acompanhados daquela não amamentação. E a cobrança social e a cobrança dela mesma, e ela se vê sufocada diante daquela situação dela não estar amamentando. E quando você olha para ela e você não vê aquilo, ela não se vê representada pelo seu olhar. E quando ela não se vê representada pelo olhar do profissional, aquela situação é muito dramática para ela, porque a única coisa que ela vai buscar para você, muitas vezes sem perceber que ela vai fazer isso, é o colo, é a representação. O que ela vai buscar em você é a representação de alguém que vai compreendê-la. Ela tem, na verdade, é o seu filho que vai buscar em você o carinho de mãe, é a mãe que vai buscar em você o confortador, o consolador da dor dela. Talvez ela não pense dessa forma, mas como nós profissionais nos formamos para cuidar da dor do outro, erroneamente a gente pensa que a gente se forma para tratar a dor do outro. Mas como há dores intratáveis, como há dores incuráveis, na verdade a gente se forma para cuidar da dor do outro. A gente se forma para ser cuidador. E quando ela não se vê representada por esse olhar, por isso que a gente diz mais ali na frente que todo sofrimento é uma emergência, né? E quando você não olha todos esses aspectos do sofrimento, você perde a lealdade daquela pessoa. Eu fui na consulta e não gostei. Por que ela não gostou? Porque ela não se sentiu representada. Ela nem entendeu o porquê. Na verdade, não existe um preenchimento de um cartão. Não gostei. Mas por que você não gostou? Ela não se sentiu representada, né? Ela não se sentiu correspondida, justamente porque a dor dela não foi representada em todos aqueles aspectos, de todas aquelas dinâmicas do sofrimento que ela entregou a você para você cuidar, sem ela entender. E você também, de uma maneira, sem você entender a sua função real, não abraçou aquelas dores, né, com toda a potência que você podia abraçar, com toda a potência que eu tinha capacidade para abraçar. Eu acabei perdendo aquela grande chance que, ao me formar profissional de saúde, eu acabei tendo capacidade e acabei falhando. Entendeu? Não tem problema.
essa situação. Então, porque realmente, como o doutor coloca, né, pessoal que entrou agora, esse é meu querido amigo, doutor Luiz Tavares, do Rio de Janeiro, veio conversar com a gente sobre aleitamento materno, sobre a visão dos cuidados maternos. Então, doutor, assim, o doutor Luiz Tavares é pediatra, tá, gente? E um grande poeta também. Então, vocês hoje vão até o final, que tem frases aí maravilhosas no final, tá? E é bem isso mesmo. Quando a gente faz até cursos sobre aleitamento materno, a gente vê mesmo nessa formação muito, né? Vamos falar sobre cicatrização de mama, vamos falar sobre pega. Então, fica muito nesse parte física mesmo. E quando entra alguma visão para a gente abordar esses aspectos emocionais, as pessoas falam, fica muito no superficial. E dessa forma com que você tem colocado, para mim não ficou nada superficial, ficou muito mesmo aprofundado. E eu achei isso maravilhoso. Porque você fala assim, dessas diferentes dimensões que a gente vê aí. Então, esse físico, esse emocional, essa parte espiritual e tem essa parte do todo, né, que precisa estar olhando essa família. Por isso que eu falo, quando a gente atende um bebê, a gente não pode olhar e falar assim, eu estou atendendo RN tal, estou atendendo a família do RN tal, porque você vai precisar envolver a todos mesmo. É verdade. E o importante, partindo para um segundo aspecto dessa situação, quando você, além disso, Débora, a gente coloca sempre o leite materno, e a gente havia falado sobre isso nas nossas conversas, sobre essa conversa de hoje, coloca o leite materno, uma dos nossos vícios de comportamento, e é um vício muito comum do pessoal do leite materno. A gente sempre se chama assim, o pessoal do leite materno, é o congresso de leite materno, os livros sobre o leite materno, o aprendizado do leite materno, capacitação de materno, consultor de leite materno. A gente coloca o leite materno muito na frente da foto. A mãe e seu sofrimento ficam muito lá atrás. E essa dor materna, esse sofrimento materno ficam muito esmagados. E isso a gente acaba perdendo a oportunidade de enxergar o que está submerso pelo que a gente já conhece, até pela fisiologia, que é justamente essa percepção da dor que acaba deixando essa necessidade de reconhecimento dessa dor, fazer fluir a descida desse leite. Né? Sim. A gente troca a visão da mãe pela visão do leite, e a própria mãe acaba se subjugando ao leite como prioridade e se colocando em segundo plano. Né? Existe muita cobrança entre as UTIs, entre os bancos de leite, entre os profissionais, da própria família e das próprias mães, nas salas de coleta, muita tristeza pelos volumes que foram retirados, enquanto você não qualifica a dor, você não mede a dor, e o sofrimento acaba sendo subjugado, acaba sendo subvalorizado, e essas várias modalidades de sofrimento têm formas muito humanas de serem abordadas, com dicas muito preciosas de como a gente chega lá. Né? Sim, com certeza. E acho não, eu tenho certeza que muitas vezes também a gente, naquele monte de paciente, muitas vezes eu, depois de ler aquilo, eu olhava assim, gente, eu tô lendo, eu tô me sentindo assim, uma pessoa que precisa rever muitos conceitos.
Porque quantas e quantas vezes a gente não chega dentro de uma UTI, né, o Natal, e fala assim, ai, como que tá a produção de leite, né? Não, não é como que tá, como que essa mãe chegou, como que, né, ela está preparada. Então, quantas e quantas mulheres a gente vê assim com dificuldade de pegar o próprio bebê, e não por dor do parto, dificuldade dos medos, e esses medos são sofrimentos, né? E como que ela vai conseguir se doar, derramar esse leite, se ela não consegue nem conseguir pegar direito esse bebê, né? E não só dos prematuros, quantas mães de bebê a termo a gente tem que ter esses medos. E isso é bem importante da gente rever mesmo. Não tenha E aí é dúvida. isso. E quando a gente fala desses medos, esses sofrimentos, essas dores, você descreve muito lindo também quando você coloca que ela é de emergência. Ela não é para deixar para depois. Como que você poderia estar explicando isso para o pessoal? Não se pode olhar para uma dor e não deixar de abordá-la imediatamente. Então, toda dor requer que você faça com que o outro reconheça que você percebeu, reconheceu e abraçou aquela dor imediatamente, né? Então eu preciso ver em você, profissional que está me atendendo, que você entendeu o meu estado. Ainda que você não resolva a minha dor, eu senti em você alguém que me entendeu. Então existem alguns caminhos, e a gente vai falar daqui a pouquinho, existem alguns caminhos de percepção desse cuidado que você vai me dar a chance de extravasar, mas eu entendi que eu fui compreendido por você. Eu não tenho direito, como profissional, de entrar num estado de pânico e de dor maior do que a dor de quem está na minha frente. Eu não estou sofrendo mais do que quem está sofrendo na minha frente. Então, mesmo diante de quem está com uma dor muito intensa, a minha função ali é oferecer a ela serenidade. Então, assim, quando essa pessoa viu em mim a força que ela não tem e ela percebeu que eu posso oferecer a ela a sustentação que ela precisa, ela se sentiu acolhida na dor dela. Então ela percebeu que eu percebi a dor intensa dela. Ela percebeu a emergência dela. E aí, Débora, existem os caminhos que vão trazê-la para um ambiente de conexão, de segurança, né? Sim. Então, sai dessa zona de instabilidade e venha para essa zona de segurança. Até esse momento, o meu conhecimento técnico, ele precisa estar afastado. Eu não sou o professor doutor. Eu vou falar aqui publicamente que quando você me perguntou como eu te apresento, eu falei, me apresenta como médico, já está muito bom. Porque até então, o meu conhecimento técnico, ele ainda não tem muita serventia. Ele vai ter num segundo estágio. Num primeiro estágio, a minha capacidade de conexão é o que me basta, é o que é essencial, é o que é preciso. E aí a gente parte para os instrumentos de conexão. Onde, muito assim, a sensibilidade de você se conectar é muito mais importante do que
um monte de conhecimento, porque senão você não chega nem a entender a necessidade daquele outro. Está travado, né? Trava e aí você não consegue ultrapassar. Você pensa que você passou e não passou. Então dá para a gente já até abordar isso mesmo, né? Quando a gente tem, assim, muita informação, chega, né? Olha, tanto assim que algumas mães chegam para mim e às vezes falam assim, ai, doutora Débora, fala assim, pode me chamar só de Débora. Parece que sai, sabe? Aquele, um pouco daquela muralha que fica, né? Porque dentro de um hospital, a gente já está ali, muitas vezes jaleco branco já é aquela coisa que para algumas pessoas já afasta um pouco. E quando eu faço isso, eu nunca tinha percebido. E depois que a gente conversou, que eu li, eu comecei a perceber alguma dessas questões de gatilho. Eu falei assim, gente, como faz diferença? Eu sempre fiz isso e isso dá essa diferença. E eu acho assim que isso faz toda diferença, até quando você fala, né? É muito lindo para você conseguir tocar essa outra alma, uma alma tocar a outra alma. Tem que sair desse plano muito teórico, muito formação, para ir para um plano um pouco mais sensação. E Jung dá a dica, e ele dá a dica de uma maneira muito sábia, porque ele diz para você conhecer todas as teorias, aprender todas as técnicas, ou seja, ele não dispensa o conhecimento teórico, nem o aprendizado das técnicas, ele valoriza isso. No entanto, ao tocar uma alma humana, ele recomenda que a gente seja apenas outra alma humana. Então, eu achei isso uma sintonia com esse aprendizado que veio depois, com o aprendizado do cuidado paliativo, que é incrível. Porque o aprendizado do cuidado paliativo veio uma sintonia absurda com isso. Porque o conhecimento teórico está lá guardado. Conheceu a teoria, aprendeu a técnica, mas eu estou diante de você, então eu sou apenas outra alma humana, né? Meu conhecimento teórico, meu aprendizado técnico está ali guardado, mas eu não sou nada mais do que outra alma humana, e aí eu vou permitir utilizar dos meus instrumentos humanos que são muito ricos e Nathalie Charpak dizia, dentro do método Canguru, que não existe nada que se compare nenhuma tecnologia que se compare à voz de uma mãe para um bebê, né? E olha só, que riqueza de definição para a voz de uma mãe para um bebê prematuro. Então a natureza criou instrumentos que não adianta a tecnologia mais moderna tentar comparar. Da mesma maneira, para a conexão humana, não tem como, né? Então, dentro disso daí que você começou a falar de voz, já se podia até explicar sobre esses gatilhos que a gente, quanto profissionais, também como rede de apoio, porque quando a gente fala assim, dessa atenção a esse mãe e bebê, e esse tocar essa mulher, a gente não pode se prender também só aos profissionais da área da saúde. A gente também tem que lembrar que a própria rede de apoio, o esposo, uma sogra, as formas de se conectarem com essa mãe nesse momento tão singelo, pode ser usado dentro desses gatilhos que você vai explicar para a gente agora, que eu acho que são maravilhosos. É verdade. Compreendendo que ela está num estado fisiológico de muito pouca conexão. Ela não consegue, ela está assustada, né? Está com medo, ela tem pouca conexão. Então, existem alguns gatilhos que a gente chama de conexão social, e um dos primeiros que a gente falou, já começou a falar, é a voz humana. A voz humana
humana tem características, essa característica do cântico, é a característica do canto, a característica da voz humana. Por isso existem as canções de niná, por isso que existe a voz materna, né? Então, a maneira como você fala. Então, a gente, nossa maneira só de ouvir ele falar, só de ouvir ele cantar. Então, a voz humana é uma delas que atrai o ouvido humano para essa frequência. Então, a maneira como profissional, e como você está falando, não só o profissional, mas aquele que está se comunicando com a mulher, com a nutriz, e a gente está aplicando esses conceitos para a mulher lactante. Então, a forma como a gente fala com ela atrai o ouvido dela e tira do ouvido dela, que está ligado, conectado daquele som grave, que é o som do trovão, o som do rugido, o som assustador, que é o som que gera medo, o som que desconecta, para aquele som que acalma. E aí a gente tem sempre que lembrar que a calma facilita a liberação de ocitocina, que facilita a descida do leite. Então, a forma como a gente começa a falar com ela, antes de começar a dar explicação, perguntar seu nome, fazer perguntas abertas, como você está se sentindo, o que eu posso fazer por você, a forma da nossa conversa, a forma da frequência da voz da gente, como a gente começa a falar. Uma outra forma de conexão muito importante, e os namorados conhecem, os poetas conhecem, é o olhar. E nós repetimos isso diariamente quando a gente diz: eu quero ver ele falando isso olhando nos meus olhos. Ele não teve coragem de me encarar. Porque olhar nos olhos, e isso não só nos humanos, os próprios animais olham nos olhos nas lutas, e o mais forte, às vezes, vence sem golpes, apenas por olhar nos olhos. Olhar nos olhos é uma expressão muito forte. Então, olhar nos olhos da pessoa com quem você está falando é uma expressão muito forte de força. E uma terceira, e isso também condiz com aquela frase de Jung: ser apenas outra alma humana. É outro recurso humano que traz a pessoa para uma zona de conexão. Então, a voz e o olhar. E o terceiro é uma coisa que a gente está fazendo agora, que é o sorriso. Existem, né, pelo menos 18 formas de sorrir, mas o corpo humano se conecta com os sorrisos felizes. Você não se conecta com os sorrisos de ironia. Você não se conecta com os sorrisos de zombaria. Você não se conecta com os sorrisos quando você está humilhando as pessoas através do sorriso. Mas os sorrisos de alegria verdadeira conectam uns aos outros. A forma da face, nós temos o corpo humano, a expressão facial, os nossos neurônios, e isso é uma característica de proteção nossa. A gente tem neurônios que são chamados neurônios espelho, que a gente copia um ao outro, e isso nos protegeu. Porque se eu chego assustado num ambiente de trabalho,
e todo mundo se assusta e pergunta o que é que houve, e se foi um assalto lá fora, todo mundo se assusta e todo mundo se protege, isso é uma proteção coletiva. E a humanidade se protegeu coletivamente através de se espelhar uns nos outros. Então, o homem, a espécie humana, se protege através da identificação. Então, quando você consegue transmitir através de ser apenas uma outra alma humana, se comunicando com outra alma humana, você consegue transferir sua paz ao outro. Aí acontece uma mágica. Aquela pessoa que estava em pânico, desconectada, atordoada, se acalma e ela consegue falar para você: a sua presença aqui nesta manhã mudou tudo. Eu fiquei mais tranquila. Vem amanhã me ver, porque eu me senti muito bem, porque você conseguiu conectar. E a partir da sua conexão, aí vem a segunda parte. O seu conhecimento técnico, o seu aprendizado, você consegue transferir de alguma forma. Então, a primeira grande parte do que a gente tem para fazer é conexão. O que ela precisa, muitas vezes, não é aperto de mão, não é o oferecimento de técnica, é abraço, é afeto, é aconchego, é alguém que sorria para ela. A grande maior parte das pessoas sofre e não vê sua dor reconhecida. Ela está escondida lá na foto, lá atrás. E a gente, muitas vezes, o que a gente precisa fazer é puxar essa pessoa para frente da foto. Seja ela... Eu me lembro, depois de ter escrito a declaração do bebê prematuro, eu fui tirar umas fotos com os avós. Aí eu fiz a Declaração Universal das Vovós, dos direitos das vovós. Nossa, toda avó tem o direito de sair na foto, não sei o quê. E aí eu lia para as avós quando elas tiravam foto. Nossa, que alegria, uma declaração boba que não tinha nada, era só uma brincadeira. Como aquilo alegrava o coração das avós quando a gente ia brincar com elas dentro de uma foto. Então, na verdade, as pessoas só querem ser amadas, né? Todas as pessoas só querem ser felizes, inclusive as pessoas que estão em crise, né? Inclusive as pessoas que estão com dificuldade de amamentar, porque aquela dificuldade rouba delas a alegria, né? Enfim, essa conexão de que Jung fala, né, traz uma leveza para o coração de uma pessoa em dor, em sofrimento, que te habilita a fazer transferência de informação. Isso. Quantas vezes você ouviu do seu pai: fica calma, minha filha, fica calma, e quando você ficar calma, você vai aprender a matéria. É bem por aí mesmo. Você falando, eu lembrei de duas situações, né? Uma em relação ao sorriso, que a gente fala, quando você fala que é contagiante. Eu lembro no aniversário do meu filho que vieram alguns amiguinhos adolescentes, e teve um momento que eles riam, daí eu vim na sala e falei: vocês estão rindo? E todo mundo começa a rir, né? Você entra, eles, a gente não vai contar, e você começa a rir junto. Então, é contagiante, isso contagia mesmo o bom humor, né? Eu falo assim, aquela espiritualidade boa, aquela alegria, a alegria ela transborda, né? Também, ela tem que ser contagiante. E quando você também fala dessa conexão do olhar,
Foi muito interessante que há mais ou menos, não sábado agora, sábado anterior, foi uma mãe fazer, mãe não, ela é entrevistadora, fazer uma reportagem no meu consultório e os filhos dela já tinha atendido e foram de UTI. E daí só que ela foi fazer uma reportagem sobre outra coisa. E no final das contas saiu a reportagem mais eu falando, ela falando para mim das coisas que fizemos. E uma coisa muito forte que ela falou isso, o filho dela, o Lorenzo, ele já tem mais de 6 anos. Ela falou assim, Débora, eu lembro perfeitamente, que ela era muito chorona, ela é até hoje. Tudo ela chora. Eu falei para ela assim, olha para mim. Daí ela olhou e eu falei assim, você é uma mulher forte, você tem que acreditar, você é resiliente. Daí ela bateu a cabeça e continuou chorando. Eu, olha pra mim, eu tô falando com você, eu estou junto com você. E se você precisar, eu vou te erguer, a gente é forte. Olha pra mim. Então, ela contando, e eu nem lembrava disso, a gente não tem dimensão o quanto a gente toca a história da vida dessas mulheres, né? E ela contando, e ela falou assim, eu vou colocar isso na reportagem. Eu falei, pode pôr. E é muito isso, né? Porque daí eu expliquei para ela, porque era um prematuro extremo, e que existiam outras formas de amamentação, que não é só peito. Você passar o seu leite numa sonda é importantíssimo, é uma gota, é importantíssimo, é seu amor, você se doou. Né? Eu acho muito linda a frase que a Cláudia usa, né? Cada gota importa. Né? Isso é muito legal. E ficou muito marcado isso, né? A gente conversando. Ela falou assim, Débora, você me olhou e falou, você vai conseguir, mas você me olhou com certeza. É aquele negócio do olhar lá na alma, né? O olho no olho, o olho olha a alma do outro. E é muito real isso, essa conexão do olhar. Eu sempre acreditei muito nela. Agora, essas outras formas, com o sorriso, com a voz, eu já comecei a treinar essa semana. Não tenho dúvida. Eu sempre, né, a gente percebe isso e vê a resposta, né? Sim. O outro absorve isso realmente de verdade. Muito importante. E quando você também fala ali, né, desse, até, não falei, mas você fala desse sofrimento que a mulher tá e que ela tá ali, ela parece que ela mergulha nesse sofrimento e a gente tem que olhar primeiro para esse sofrimento, a gente tira, né, ela desse mergulho de sofrimento para depois a gente ver o que ela tá precisando. Oi, o que você precisa, né? E eu acredito nisso, que a mulher, quanto ela tem mais informações, né, sobre tudo que vai acontecer desde a sua gestação. Eu já sei que existe o puerpério, que existem alguns momentos, eu e minha rede de apoio, existe alguns momentos aí em que meu humor vai flutuar um monte, eu sei que existe uma pojadura, como que eu vou lidar com ela naqueles momentos mais difíceis. Isso, eu acho que também ameniza esses sofrimentos, né? Foi pensando nisso, doutor, que eu fiz aquele curso que eu comentei com você, né? O curso Luz na Amamentação, que eu fiz para famílias de leigos, mesmo profissionais da área da saúde podem fazer, mas para essas famílias, para amenizar esses sofrimentos. Porque eu falo assim, é muito difícil para uma mulher quando ela sente ali a sua mama toda quente, e o que eu vou fazer 3 horas da manhã, socorro. Então, quando ela já sabe o que está acontecendo no corpo dela, não é tão desesperador. E, lógico, a gente precisa acolhê-lo o mais breve possível, mas eu acho que isso ameniza. Daí eu queria que você comentasse com a gente sobre aquela tua teoria dos anéis, que eu achei muito lindo e que vem de encontro disso, né? O que nós podemos fazer com essa pessoa em sofrimento? Então, a teoria dos anéis, me fugiu agora, eu estou sem a data aqui que ela foi publicada pela primeira vez, mas eu acho que foi 73, não sei se você está com o documento aí, mas se você colocar, imagina vários círculos concêntricos que vão aumentando assim,
colocados sob o mesmo centro, colocar no ponto central a mãe, vai colocando nos círculos do mesmo centro pessoas com proximidade cada vez mais afastadas da mãe. Então, assim, no círculo central, a mãe e o pai. No círculo, logo em seguida, os irmãos, logo mais adiante, no círculo seguinte, os primos, nos círculos maiores, os familiares mais afastados, no círculo mais distante, os parentes mais distantes, no círculo mais distante, os colegas de trabalho, no círculo, os conhecidos. Então, na verdade, você vai perceber que ali você tem um grupo de todas as pessoas têm ali. Eu vou pegar só o papel aqui, Débora, para ler a palavra. É muito linda essa teoria dos anéis, né? Isso, estou aqui na mão. Todas as pessoas... Está aqui na mão já. Para não falhar a palavra certa... Está aqui, achei, está no número 7, né? Tá. Todas as pessoas têm possibilidade de despejar tudo o que querem falar e de confortar o que querem confortar, sendo que para fora do centro para fora, e vão despejar, como é que é? A mãe despejar do centro para fora e confortar de fora para o centro. Tecnicamente, como que funciona isso? Eu, que não sou parente de Débora, que trabalho no mesmo hospital dela, não vou me meter na vida dela despejando uma crítica sobre a gestação dela, ou sobre a forma dela amamentar, ou sobre uma opinião que eu tenha que dar para dentro. Eu vou despejar para fora. Ou com quem que eu vou me despejar? Ou com um colega de trabalho, ou com alguém mais afastado dela, e não para dentro. E para ela, eu vou confortar, eu vou mandar um buquê de flor, eu vou mandar uma caixinha de chocolate. Então, para dentro, eu conforto. Para fora, eu despejo. Débora é a única que pode despejar o que ela quiser. Ou seja, para fora, eu despejo. Para dentro, eu conforto. Então, é uma teoria que protege quem está lá dentro de receber despejo de quem está lá fora. Por quê? Porque um despejar de uma opinião desastrosa pode ocasionar um desastre numa construção de uma orientação que demorou muitas vezes 2 semanas para ser construída. Vem um
um desassuntado, vem alguém que tem uma distância do quinto círculo e estraga tudo. Então, na verdade, se eu sou um parente distante, que só vim ali, vou passar, eu vou falar, eu vou dar minha opinião desastrada dali para fora. Eu não vou aproximar do círculo central com a minha opinião. Para o círculo central, eu conforto. Para ali para fora, eu despejo, né? Então é sempre assim. Toda vez a gente pode criar o nosso círculo e para dentro a gente conforta. E se eu não gostei da posição, por exemplo, eu vi um bebê que está lá, a mãe dando uma madeira. Eu vou meter minha faca, eu vou meter dali para fora. Eu não vou meter o meu bedelho, dali para fora. Aí eu sou o pai da criança. Eu meto ali, eu estou no centro do foco do furacão. Porque senão vira um vulcão de opiniões, e daqui a pouco a gente não sabe quem que a gente está respeitando mais, na opinião de quem. Então, para respeitar a opinião de cada um de nós, é bom que a gente respeite a privacidade para quem está no centro do círculo, confortando. Agora, Débora, não gostei nada do filho de Ana estar usando aquela chupeta. Estou cá, Débora é minha colega de trabalho, Ana está lá dentro, ela não vai ter acesso à nossa conversa, e aí a gente está aqui se despejando entre nós. Nós não somos profissionais que estamos cuidando, ela não nos chamou, e a gente está se despejando o nosso lixo aqui fora e a gente não está intervindo. Então, assim, é um círculo de proteção que a gente faz, e a gente está protegendo, a não ser que a gente seja chamado como profissional. Então, essa teoria dos anéis é uma teoria de proteção de informação e proteção da capacidade da família de se proteger de opiniões, e muitas delas não são essas, sabe, gente? Muitas delas não são essas opiniões de chupeta ou mamadeira, são opiniões muito mais desastrosas que essas, né? Então, eu acho que fazendo assim a gente ganha respaldo para uma teoria que, na verdade, surgiu com a oncologia. Na verdade, essa teoria surgiu com a oncologia, um paciente oncológico que saiu na rede social dela chupando chiclete. Então, alguém opinou que aquele chiclete continha corante, corante causava câncer, então aquilo ofendeu ela, então ela leu sobre essa. Então a gente pode aproveitar isso para o aleitamento materno. A gente se mete muito, e hoje em dia muito mais também, na vida alheia, e a gente podia se proteger e proteger quem a gente ama, adotando essa teoria dos anéis e protegendo quem a gente ama, sempre confortando mais do que derramando. Sim. E nisso tudo a gente fala muito, já fazendo um gancho aí com essa teoria dos anéis, quando você fala sobre o amor estéril, né? Então, quando eu despejo problemas para dentro, para essa mulher, eu também estou levando um pouco desse amor estéril, né? E como que a gente pode levar esse amor como inteiro? Então, eu queria que você colocasse aí para a gente finalizar. Débora, a gente precisa entender que existem formas de amar que não levam a muitos lugares, né? Nós, profissionais, temos que nos habilitar a entender que a gente tem que estar preparado
para estar sempre cuidando, e a principal atividade é o cuidado com o outro. Estar sempre cuidando com o outro, nenhuma dor, não existe desamparo quando existe cuidado. A única dor que dói incessantemente é a dor que não é cuidada. E muitas vezes a gente sofre porque as coisas não deram certo. E por que as coisas não deram certo? Porque você está imaginando que você está ali para fazer as coisas darem certo. Só que às vezes não vão dar certo. Você cuidou o tempo inteiro? Cuidou o tempo inteiro, então não sofra. Qual é o segredo de não sofrer? É cuidar, amar-se a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. E essas palavras vêm de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Quando você ama, e ama você mesmo, e não ama o outro, esse amor não serve para muita coisa. Esse amor é um amor vazio. Esse amor não está te valendo para nada. Porque você se ama, mas não ama mais ninguém. Quando você ama muito o outro, mas não ama a si mesmo, você se entrega muito, mas esquece de se amar. Esse amor também não está te servindo para muita coisa. A mensagem que o Mestre nos deixou foi amar o próximo como a si mesmo. Então você precisa encontrar um caminho do equilíbrio. Esse amor é mistério. Amar a si mesmo e não amar ao próximo. Amar ao próximo e não amar a si mesmo. Imagina cada um de nós que tem uma família, que ama o próximo e não se ama. Imagina a nossa família estar com a gente e a gente não se amar. A gente destrói a nossa família. Imagina, a gente destrói nosso ambiente, a nossa história. Então esses amores não servem para ninguém. E aí o amor, que esse sim que Cristo nos ensinou há 2000 anos, amar ao próximo como a si mesmo. Agora você imagina uma mãe que se sentiu cuidada o tempo inteiro, que não se sentiu abandonada tempo nenhum. Ela se sentiu amparada, em nenhum momento ela foi abandonada. Sim. Em um momento ela não produziu o leite, mas em que momento ela teve a mão dela solta? Ela esteve com você o tempo inteiro, você esteve com ela o tempo inteiro. Em que momento você falhou? Você esteve com ela o tempo inteiro. Onde você falhou? Você fez a sua missão. Então eu acho que é isso que a gente guarda da nossa história. E essa alegria, esse amor verdadeiro, eu acho que é isso que a gente guarda como recompensa. E o resto, eu acho que esse é o nosso... Se tem algum currículo, né, na nossa formação, é o de ter estado ao lado da dor. Milton Nascimento diz que o artista tem que ir aonde o povo está. Nós, profissionais, temos que estar aonde a dor está. Não era para a gente ter feito isso. A gente podia estar fazendo moda. Imagina eu, um grande estilista, você, dona de um grande shopping em Maringá, mas a gente está onde está a dor. Que a gente esteja cuidando da dor aonde a dor estiver. Então, que isso seja o nosso currículo. Fico muito feliz de dividir com pessoas
que tenham também essa vocação de estar dividindo esse cuidado comigo. Fico muito feliz de estar aqui. E eu acho assim, para a gente fechar aí com chave de ouro, eu queria finalizar com uma frase sua que assim, eu fiquei apaixonada. Eu achei ela assim fantástica mesmo, doutor Luiz. Queria até ela é forte. Eu falo assim, simples, óbvia e forte, né? Quando você descreve, cuidemos da dor e do cuidemos da dor e do sofrimento que o leite chega, né? E é isso mesmo, sabe? Eu não tenho dúvida, nesses 22 anos trabalhando com aleitamento materno, que ela tem todo sentido. Ela, assim, para mim, fez todo sentido mesmo, porque quando você tem esse cuidado, esse leite vem mesmo. Eu passei, quanto mãe, né, uma depressão pós-parto, e eu sei o quanto esse cuidado fez toda a diferença para eu continuar e conseguir depois amamentar aí até perto de 1 ano e meio. Então, é fantástica. Eu falo que eu acredito muito nela, não só quanto profissional, na minha experiência profissional, mas também quanto minha experiência de mãe, do que eu passei, do que eu sofri. E, assim, fico muito feliz de você conseguir nos ajudar hoje, conseguindo colocar isso. É uma coisa a gente sentar e saber disso num café à tarde, né, doutor? Outra coisa é colocar isso, não é fácil colocar isso no papel, porque são muitas coisas assim que não são. Quando a gente coloca a fisiologia, é tão mais fácil, 2 mais 2 às vezes é 4, e isso não é 2 mais 2 é 4, né? Então, eu quero, assim, parabenizá-lo mesmo por esse trabalho inovador dentro da amamentação, lindo. Quero agradecê-lo por estar aqui à noite comigo, com todo esse carinho que você tem. E não sei se o doutor quer falar mais alguma coisinha. Não, eu fico feliz, Débora, porque para mim é só mais um olhar, é o mesmo olhar. Na verdade, é o mesmo olhar. Eu digo que as cartas elas só estão embaralhadas, né? Só estão mudando de posição as mesmas cartas ditas sempre. Fico muito feliz, me sinto em Maringá, só que eu vou voltar rapidamente para a minha cidade quando a gente desligar, mas fico muito feliz de estar aí. Quem sabe em breve a gente está aí junto de novo, né? Ah, vai ser um prazer muito grande. Faltam uns cafés para conhecer aí, né? Isso. Não, tem bastante café novo aqui, pode vir. Obrigado por Obrigado, tudo. pessoal. Oi? Obrigado por tudo, eu te agradeço. Obrigado, pessoal, que esteve com a gente aqui à noite, foi muito gostoso. E que estejamos juntos na próxima quarta-feira, teremos live de novo. Um beijão, fica com Deus, abraço grande, doutor. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.